Buenos hermanos, aqui é Roberto Simões, site O Contemporâneo. Estamos aí no curso Diálogos Esquizo-Yógicos. É uma viagem nossa, sim, Shiva está atrás ali tomando seu banho. Mas a proposta é você então adentrar a novos tipos de diálogos, a novos tipos de narrativa, de discurso que fogem daquelas duas formas de pensar o yoga que eu já descrevi em vários cursos, já falei sobre ela em vários cursos, que é a primeira, uma vertente de perspectiva do yoga exegética, onde vai pautar o que é o yoga a partir das suas escrituras, comentários e traduções, e uma segunda é da linha terapêutica, sobretudo a partir de textos científicos, biomédicos, sobre o yoga como terapia. A nossa caminhada aqui na plataforma inteira, se você perceber, tem uma mesma linha de pensamento, que é pensar o yoga a partir do seu lado humano, inserido em sociedades, em culturas, dessa forma imprimindo uma imagem, uma forma de se pensar o yoga, melhor dizendo, daquela cultura, daquela sociedade. Nós, em geral, pensamos que estamos praticando um yoga diretamente da Índia, mas sempre tem um selo da cultura onde ele está inserido. Esses diálogos, então, buscam trazer à tona novas formas de se pensar, ou nem de se pensar, mas de compreender o yoga no Brasil, que é nosso foco, o yoga Brasil latino-americano. Porque é você, né? Eu duvido que tenha algum alemão vendo essas aulas aqui. A não ser que tenha querendo entender português e vai estar indo mal porque o português é horrível. Então nós estamos aqui no Aspas e Tapas, uma entrevista que eu fiz com a professora Mira Derzetti, que é idealizadora do curso, do método de yoga restaurativo. E logo na primeira pergunta a gente pode pensar o seguinte, né? Eu perguntei o caminho dela do yoga e a pergunta foi proposital para perceber como é errático, como é nomádico a busca de yogis brasileiros. Claro que pode ser na Alemanha, pode ser um suíço, um argentino, um peruano, mas o que nós estamos vendo é com yogis brasileiros. Então, desde as minhas entrevistas lá atrás com yogis no Brasil, e a Mila fez parte, uma dessas entrevistas, com Pedro Kupfer, Mark Schultz, Camila Reitz, Mestre de Rose, André de Rose, são 10 yogis e 3 cientistas, justamente para eu traçar para minha tese de doutorado o que é o yoga brasileiro, tanto que vai fundar um livro chamado Yoga Malandro. Então aqui a gente percebe onde cada indivíduo, né, tem o seu encontro no yoga, ou com o yoga. Não há um caminho único de se pensar o yoga, ou de se encontrar com o yoga. Né? Cada um tem um caminho muito particular, né? E dessa forma vai se criando o seu próprio yoga também, unicamente singular. Então, ao contrário dos indianos de tempos passados, né? Nós, latino-americanos, somos agenciados pelo yoga por trilhas erráticas, né? E não nós, brasileiros, por exemplo, nos prendemos, né, a uma tradição, uma família, né? Uma casta, uma linhagem, como são os indianos. Essa é uma diferença muito gritante, não do yoga ocidental, mas do yoga fora do dossel da religião hinduísta. Então, fora da Índia, fora das castas indianas, o yoga, quando é transplantado a partir do final do 19 por 20, ele vai ganhando novas formas, né? Então, ou seja, o yoga entre os brasileiros não é tanto uma ética para viver, né? O brasileiro não se esforça para moldar-se à moral yógica, mas ele vai buscar resoluções imediatas para a sua imanência. Da imanência. Somos yoginis, então, muito mais errantes ou nomádicos, porque são nômades, né? Peregrinam. São mais diversos, influências. Nós, então, brasileiros, antropofagicamente, devoramos yogas que caem em nossas mãos e regurgitamos outros tantos nesse banquete yógico brasileiro, né? Então a primeira pergunta você vai perceber que vai caminhar por essas infinitas possibilidades de encontros, de agenciamentos que o yoga proporciona entre nós brasileiros, né? Muito mais do que em busca de uma moral, de uma sese para a vida, de um sentido de vida, de busca imediata de um gozo, da felicidade. Isso não é pejorativo. Isso não é preguiça do brasileiro, mas faz parte da nossa própria cultura.
ao invés de nos esforçarmos para alcançar algo, nós já nos entendemos algo. E aí nós vamos buscar compreender o yoga para nós então satisfazermos os nossos problemas mais imediatos, né? E não de vidas futuras, nem de vidas passadas do que nós já fomos. Uma outra questão foi em relação à resiliência e estresse. O descanso incluído no yoga restaurativo é um grande mote, né, do método desenvolvido por essa professora, a professora Mira Derzetti no Brasil. E o caminho, né, na constituição inovadora a partir da cultura, sobretudo da filosofia indígena, por mais que ela não tenha trabalhado com essa proposta, eu que já a conheço, entendo que a filosofia indígena, né, na forma de pensar o mundo, né, influencia muito na construção desse yoga brasileiro, desenvolvido de forma pioneira e na vanguarda com Mila Derzetti, né? Ela não tenta buscar com o yoga restaurativo construir uma moral a ser seguida, né? Casa com a primeira pergunta, mas promover experiências, né? Estados no qual pode moldar novas formas de comportamento, porque muda o jeito da pessoa enxergar a si mesma a partir do yoga que ela desenvolveu. E não é preguiça, então, né? Mas é descansar. Não há no brasileiro essa ética do trabalho tão forte como no norte-americano ou nos europeus de uma forma geral, a ética advinda do protestantismo, né? Calvino e Lutero. Mas é uma ética muito mais do lazer. Então o yoga brasileiro vai ganhando essa conotação, muito mais ligado ao descanso, mas não como a preguiça, mas pelo nada a fazer, pelo ócio, proporcionando então uma forma de pensar-se a si mesmo a partir dessa experiência do descanso. Eu pergunto o que é o yoga e ela responde com um silêncio, casa muito bem com a resposta anterior, né? E aí ela vai tecer as relações entre relaxamento e yoga, e a gente percebe que ela não entende, né, o yoga deturpado no mundo moderno, mas ele é adaptado, né? O yoga sempre foi moldado e continua sendo pelas sociedades e culturas em que ele encontra, que ele atravessa e é atravessado pelo yoga. Então é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que o yoga é atravessado por novas culturas, novas formas de ver o mundo, ele também é atravessado. Se nós formos ver na história do yoga, nunca houve um yoga puro, original, né? Raiz, onde todos os outros yogas são diversificados, né? Às vezes se pensa erroneamente no yoga de Patanjali como yoga inicial, mas Patanjali mesmo diz que não inventou o yoga, ele faz uma cópia quase escrachada do Sankhya, mas vai colocando elementos brahmânicos, védicos, dentro da sistematização que ele vai fundar ali por volta do século II ou século VIII antes de Cristo, né? No Yoga Sutra. Eu tenho um curso, 2 cursos eu tenho inteiros sobre Yoga Sutra, no qual eu leio 2 cursos diversos, onde eu faço leituras dos Yoga Sutras e comentando sobre eles. Então, existem yogas no Brasil, ela conclui. Yoga não é, então, uma frase dela que eu adorei, o yoga não é impermeável, né? Isso é o que é, né? O yoga não é impermeável a outras culturas, é uma ideia errônea, né? Até romântica, até ingênua de achar que o yoga, então, perfeito em si mesmo e não se permite acrescentar nada mais a ele. Isso é uma piada. O yoga sempre foi acrescentado. Com Patanjali, da religião hinduísta ou bramânica, védica, sobre diversos outros yogas que provavelmente já existiam e influenciaram Patanjali, do próprio Sankhya, que é um darshana hinduísta, uma religião ateísta. 1000 anos depois, no Hatha Yoga Pradipika, Giranda Samhita, Shiva Samhita, vai surgir o Hatha Yoga, influenciado pelo sufismo, que é muçulmano, é a mística muçulmana, né, islâmica, é influenciado pelo Tantra, que é uma religião, é influenciado pelo Vedanta de Shankaracharya, que é a dueta não dual, é influenciado depois, no período moderno, agora pelo cristianismo, educação física, biomedicina. Então o yoga nunca foi impermeável. E por isso mesmo, por essa característica permeável, o yoga mantém-se vivo. O yoga mantém-se vivo. E aí eu pergunto para ela... Sim, essa é a Lila. Então, Lila, Shiva, tá todo mundo aí brincando com a gente.
Tita, ela traduz, isso eu adorei aqui, não como consciência ou mente, né? Tita Vritti Niroda, mas como coração. É uma tradução, se eu não me engano, do Pali, né? Que vem do budismo. Então, Tita Vritti Niroda, né? Yoga para a realização voluntária das modificações da consciência, da mente? Não. Do coração. Tita também pode ser traduzido no Pali, se eu não me engano, como coração. Então, você traduzindo segundo o Sutra de Patanjali, Tita como coração e não como mente ou consciência, dá um outro sentido, né? Então, o yoga é a paralisação voluntária ou a abstenção das flutuações do coração. Olha só que viagem, né? Das emoções, dos sentimentos, então. Então, o yoga se distanciou da meditação, eu pergunto para ela, e ela diz que a meditação faz parte do todo yoga, então não dá para remover isso dele, né? Então todos os tipos e formas de se pensar o yoga sempre está inserido a meditação. Se há algum tipo de yoga no qual não há meditação, ele então talvez não possa ser mais chamado de yoga, né? Ou não na acepção no qual ao longo da história o yoga veio sendo costurado, né? Alinhavado. E ela cita a uma professora que ela tem muito respeito, Judith Laster, que é uma das fundadoras do Yoga Journal nos Estados Unidos, uma revista de yoga muito conhecida, que também veio para o Brasil, mas faliu aqui. Que ela cita, essa Judith Laster, que como se ela soubesse que ela ia contribuir tanto por essa massificação das poses no yoga, porque é devido às capas da revista Yoga Journal, né? Sempre mulheres magras, flexíveis, né? Corpos esbeltos, blá blá blá. Ela não teria feito isso. Então a Mila conclui, né, que o yoga então é um estado, entre aspas, né? A construção de uma perspectiva de mundo, talvez uma ética, olha só. Mas não erigido em formas de dogmas, né? Mas de experiências que cada um que tem a sua vivência com yoga vai construindo a si mesmo. Se aproxima muito da filosofia nietzschiana essa ideia, né? De você construir sua própria moral, e de Spinoza, claro que os dois conversam muito, de você então ir construindo a sua própria forma de existir, de viver. O yoga pode possibilitar você descobrir a forma de viver yógica. A vida de yogi? Não. O yoga, então, com uma caixa de ferramentas que proporciona a você a perceber ou permitir você a construir a sua própria forma de viver. Então, dentro das perspectivas, podemos pensar, não é uma vida de yogi, né? No sentido estrito, assim, né? Aquela é a vida de yogi. Não. Mas o yoga com uma máquina de guerra que tem caixa, tem uma ferramenta para você utilizar, para você descobrir a sua forma de viver. E como o yoga, a exemplo do próprio yoga, sempre foi errático, nomádico, costurado por diversas influências, também a sua vida, por meio do yoga, através do yoga, vai proporcionando também você entender-se que vai estar sempre em devir, em transformação. Por isso nunca a prática de yoga deve sumir ou parar, porque você está sempre em transformação. Teve uma sacada agora? Continua praticando, porque a experiência vai permitir você, os estados de yoga, o nome que você queira dar para isso, que você está em constante transformação. Purusha, então, não é o eu propriamente dito, mas Patanjali descreve isso, e todos os comentaristas veem isso, é o vedor, é o observador, é um espelho, é um cristal, só reflete, é um espelho muito límpido. Então Purusha não é a fonte da sabedoria, ele só é colorido pelas impressões que a realidade imprime em você, a marola, né, através de Chitta, seja coração ou consciência, o que é que esteja, ou mente. Então, o Purusha, o tal do eu, vamos pensar assim, não é você, né? Você é Prakriti e Purusha. As impressões do mundo sobre esses dois modificações do todo, que é Deus, vai então fazendo você viver, mas você ficar apegado ou entendendo que você é algo, aí você se perdeu, vive na ignorância, vive em avidya. Quer saber mais sobre isso? Curso de Yoga Sutra, cara. Você assinou a plataforma, entra lá, cara, começa a se deliciar. Tem 2 cursos de Yoga Sutra. E eu pergunto por que ainda existe o yoga hoje. Lá no finalzinho, ela diz porque há uma lacuna existencial na sociedade moderna brasileira. Talvez em todas as sociedades haverá sempre uma lacuna e o yoga vai suprir isso, ou vai permitir que você, então, pense
numa forma de viver, né? Por isso talvez o yoga continue a existindo hoje, né? Quem vive a ética do yoga hoje? É uma pergunta ótima para se compreender, porque Kaivalya, a libertação do yoga, né, não é uma libertação do quê? Essa é uma pergunta, né, e é um caminho que geralmente os yogis brasileiros fazem muito. Eu vou me libertar das minhas amarras, das minhas couraças, né? Essa é uma pergunta tola, é uma busca tola, porque nunca vai acabar coisas para você se libertar. A real percepção, na minha concepção de Kaivalya, ou Kaivalya, liberdade do sofrimento humano através do yoga, o último capítulo de Patanjali, a pergunta mais correta para mim é liberdade pra quê? Você quer se libertar por meio do yoga pra quê? Né? Pra que você quer isso? Pra ver uma vida plena? Olha só. Pra ganhar mais dinheiro? Pra ser a melhor versão de você mesmo? Essa é uma pergunta que deve se fazer desde o primeiro início da prática do yoga. E a prática, então, ela diz, a Mila, que aumenta a experiência, né? Eu pergunto para ela, desculpe, a prática aumenta a experiência do yoga ou é melhor você viver e praticar a moral das escrituras, né? E aí ela vai me responder que a pessoa, nós devemos perguntar quem é a pessoa que procura o yoga no Brasil, né? Dessa forma a gente pode começar a entender que o yoga dispensa as suas escrituras, a partir da fala de Mila, né? A prática bem conduzida produz a felicidade no sentido grego, né? Da eudaimonia, né? Ou da alegria, da mente potência de Spinoza. Mais alegre, mais potente, mais perfeito, aí sim você consegue mudar o seu comportamento. Então, antes de ter na bagagem um conjunto de ética, moral, é você ter as experiências potencializadoras que o yoga proporciona para você, pela prática. Então, uma espécie, segundo a professora Mila, de uma experiência do yoga que produz seu conhecimento intuitivo. Essa experiência, entre aspas, né, é o samadhi, né? E esse conhecimento é o viveka. E ao longo do processo lento e gradual de samadhis e vivekas, viveka pode ser traduzido como conhecimento de discernimento espiritual, por exemplo, ou conhecimento intuitivo, segundo Spinoza. Você vai então alcançar o lá. Eu gostei dessa expressão do lá. O lá é o Kaivalya, né? Sei lá o que é o lá, é o seu lá. Não são asanas, pranayama, escrituras, hormônios, áreas do cérebro que produzem isso, mas ficar pensando nisso nos perde do caminho do yoga, né? O yoga, então, ele é autogerenciado, uma expressão que eu gostei da fala dela, né? É você gerenciando a si mesmo a partir do yoga. Então, quem tenta controlar o yoga em você está produzindo corpos dóceis, né? Corpos controlados. É o contrário do objetivo final do yoga, que é Kaivalya, a liberdade. Como que eu vou ter liberdade se o outro está controlando como eu devo praticar o asana, devo cantar um mantra, devo interpretar a escritura? Tá entendendo que é o contrassenso, né? Então, se alguém diz para mim como eu devo interpretar as escrituras do yoga, porra, o cara tá me dizendo como eu devo pensar? Será que há só uma perspectiva de pensar Patanjali, o Yoga Sutra, Greta Sanhita, Hatha Yoga Pradipika, os textos de yoga e a própria execução das práticas? Isso é controle, não é? Isso é controle. Ah, então você sozinho vai conseguir? Não, eu sozinho não. Mas aí entra a pedagogia, né? O professor que me ensina a prática, as escrituras, mas me deixa livre para poder fazer as minhas próprias construções, certo? E não me doutrina na perspectiva que ele tem sobre aquela escritura. Então não é liberdade do quê, mas liberdade para quê? Esse aqui então é o nosso bate-papo sobre esse diálogo esquizo e yogi com o professor Amira Derzete, né? Nosso encontro aspas e tapas aí. Agradeço demais a presença de vocês. Escrevem embaixo dúvidas que vocês tiverem a partir desse diálogo e eu posso fazer de repente um outro vídeo comentando a sua questão ou só respondo para você. Um forte abraço, até a próxima aula.